Olá a todos, nós estamos aqui para mais um dia, falar um pouco de Jesus, falar um pouco da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se você chegou até este vídeo, o Senhor ele tem uma palavra para falar com a sua vida, ele tem uma resposta para você. Hoje eu quero trazer uma meditação que se encontra em Êxodo, no seu capítulo 33, e o verso de número 14 e o 15, que diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui a palavra do Senhor Jesus, quando Moisés, servo do Deus Altíssimo, teve um encontro com Deus e teve um diálogo com Deus, nós percebemos que Moisés, ele almejava a presença de Deus. Moisés, quando saiu para buscar, para orar ao Senhor, ele foi 40 dias e 40 noites buscando a presença de Deus em oração. Nós sabemos que quando Moisés voltou, o povo ali não conseguiu fixar os olhos na face de Moisés, porque tamanha era a glória que estava sobre o rosto de Moisés, tanto que ele colocou o véu para cobrir a glória de Deus. E esta glória que habita em nós nos dias de hoje, a qual é a presença de Deus, ela reflete de glória em glória. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos luz deste mundo e sal desta terra. Então nós vemos aqui um diálogo, a qual o Senhor disse: Pois irá a minha presença contigo para fazer-te descansar, disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração. Ele está te dando descanso dessas lutas, ele está te dando um descanso dessas enfermidades que você tem enfrentado. O Senhor ele está entrando com cura e está fazendo você descansar em meio ao caos. Lembra que quando nós estamos em um momento de tribulação, a nossa mente ela fica confusa, a nossa mente ela fica perturbada, mas o Senhor ele está entrando com o descanso dele sobre a sua vida neste dia. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso, descansará. Exaltado é o nome do Senhor. Nós vejamos que Moisés, ele almejou a presença de Deus. E ele falou: Não nos faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não fores conosco. Nós vemos que Moisés priorizou primeiramente a vontade de Deus, priorizou a presença do Senhor, porque ele sabia se a presença fosse com ele, ele venceria qualquer guerra, ele venceria qualquer obstáculo que estivesse pelo caminho. Ele sabe que se a presença de Deus estivesse sobre ele, ele teria a direção certa, ele saberia aonde ele iria chegar e ele teria a vitória aonde ele iria chegar. Exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos que a presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Depois disso é a salvação da nossa alma. A palavra do Senhor vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não há dinheiro que possa comprar a alma de um ser humano. Somente Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, pôde comprar a nossa alma e nos trouxe tão gloriosa redenção, aleluia, e salvação em Cristo Jesus. Pela graça do Senhor, nós somos salvos e viveremos uma vida eterna na glória com o Senhor. Nós vemos que Moisés, ele almejou a presença, ele falou: Não nos faça subir, Deus, se a tua presença não fores comigo. Muitas das vezes nós estamos diante de algumas decisões a se tomar em nossa vida. Eu penso que, não diferente, você tem passado por isso também. Algumas decisões que Deus tem colocado para você tomar. Exaltado é o nome do Senhor. Algumas decisões que está prestes, aleluia, a mudar a sua rota, o seu destino. Mas antes disso, você tem que consultar a Deus. Você tem que pedir a direção do Senhor, pedir a presença de Deus para ir com você, porque aonde a presença de Deus está, a provisão, a milagre. Eu já vivi isso. Eu vejo que aonde eu estava, a presença de Deus estava comigo. Eu penso que quando eu senti medo, em um momento da minha vida, quando eu saí, terminei a faculdade e eu comecei a trabalhar com vendas, nós vemos que ali eu senti medo, eu falei: nossa, como que vai ser? É uma área totalmente diferente das áreas a qual eu já trabalhei. Como que vai ser, Deus? E o Senhor me fez descansar
e ali foi passando dia após dia, e foi vindo o aprendizado, e eu vejo que o Senhor Jesus esteve comigo, porque a presença dele estava comigo. E ali eu via as coisas dando certo, eu via clientes comprando, clientes pagando à vista, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Muito mais quando nós fazemos algo para nós estamos fazendo algo para outras pessoas, para prosperar a empresa de outras pessoas. E quando nós vamos fazer algo para nós não tomamos a decisão correta e nós não pedimos a presença de Deus para ir conosco. Eu lembro que quando eu fui mudar de ministério, mudar de igreja a qual eu não mudei de ministério, na realidade eu mudei da igreja para uma outra igreja do mesmo ministério. E eu estava pedindo uma orientação a Deus, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, para que eu não fosse para um lugar a qual eu não teria os planos de Deus atrasados na minha vida, porque qualquer decisão que você toma fora da presença de Deus, as coisas ela posterga ou às vezes pode nem acontecer, porque você tomou uma decisão conforme o teu querer e conforme a tua vontade. E nós vemos ali que o Senhor ele esteve comigo, eu pedi direção a Deus para que o Senhor me levasse ao lugar certo, me levasse à igreja certa. E o Senhor falou 5 vezes comigo na palavra que a glória da segunda casa ela seria maior do que a da primeira. E Deus está lhe falando também, a glória, aleluia, deste tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus, à sua vida, ao seu lar, à sua família. Então fica firme, fique na direção de Deus, não dê nem um só passo sem a presença do Senhor. E eu vi ali que o Senhor me fez, eu ia à igreja que eu estou hoje, eu congrego lá, e assim eu passei, eu conheci minha esposa, e hoje é esposa, né? E antes era namorado, eu conheci meu namorado, depois a gente noivou, casou, e se eu tivesse tomado uma decisão diferente, hoje eu não estaria vivendo os propósitos de Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, tem nos abençoado, muitas são as lutas e as batalhas, nós sabemos, aleluia, que as provas elas vêm também, mas grandes são as vitórias que o Senhor tem nos concedido. Isso é tomar decisão na vontade de Deus, pedindo que a presença dele venha aí conosco. Eu lembro que alguns irmãos chegou a ministrar sobre a minha vida, a profetizar, que eu fui numa reunião de um outro ministério e o irmão profetizou, vejo você como Pedro, vem para o meu ministério, vem para o meu ministério. Deus estava chamando eu para aquele ministério, segundo ele, que Deus tinha falado com ele, mas eu consultei a Deus, eu fiquei confuso e Deus me levou pela palavra lá em Deuteronômio, a qual a palavra que diz assim, toda profecia que o profeta disser e não se cumprir, tal foi a profecia que o profeta falou com insensatez. Aí eu fiquei esperando em Cristo, eu esperei em Deus, e eu falei, mas Senhor, e se essa profecia demorar anos para se cumprir? Ou demorar anos para eu saber que não era da tua parte essa profecia, Deus? E o Senhor disse assim, apenas espere e descansa. E ali eu esperei, e o Senhor me deu direção, estou na igreja que eu estou hoje, vivendo as bênçãos de Deus, e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Isso é andar conforme a direção de Deus, andar em espírito, adorar em espírito. Tudo que você for fazer, faça, aleluia, pela presença de Deus, faça com o poder de Deus. A palavra do Senhor diz que os que é nascido do Espírito é como um vento, ele sopra-se onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim é os que é nascido do Espírito. É somente o Senhor que pode nos direcionar, nos guiar. A palavra do Senhor vai dizer que nós não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Então, toda decisão que você for tomar, toda decisão que você for concretizar em sua vida, seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de igreja, uma mudança de ministério, seja algo que vai afetar diretamente a sua vida, você consulte a Deus, peça para a presença dele com você, peça direção ao Senhor, aleluia, que ele irá falar com você, irá te dar direção, aleluia, o Senhor tem te dado descanso sobre esta luta, sobre esta batalha, sobre essa situação que você tem enfrentado. O Senhor ele está te dando descanso neste dia, aleluia. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Descansa em Deus, espera no Senhor, confia nele, que no mais ele tudo fará.